Primeira coisa que a gente tem que sempre deixar muito claro, eu acho que cada jogo tem que ser levado de uma forma diferente. Não é porque o Flamengo venceu o Vitória fora de casa e o Palmeiras perdeu para o Vitória em casa que a gente tem que achar que está tudo certo. Esse é o mesmo Palmeiras que acabou de perder também para o Fluminense. O Fluminense que briga contra o rebaixamento. Né? E foi o mesmo Palmeiras que fez um jogaço e uma porrada de gente elogiou o jogo da derrota para o Botafogo, por 1-0. Falaram que foi um puta jogo, um duelo de duas equipes que, porra, saiu faísca de dentro de campo. De tão forte que as duas equipes entraram dentro de campo. Então, assim, a gente tem que deixar algumas coisas claras. O problema não é o Flamengo vencer, gente. O Flamengo vencer nunca foi problema pra gente. Eu acho que vocês acabam, às vezes, se deixando levar por algumas coisas que não fazem muito sentido. E, pelo menos para mim, vencer nunca é um problema. Só que eu tenho que enxergar como foi a vitória. E, assim, de fato, hoje o Vitória jogou até muito melhor do que jogou contra o próprio Flamengo. Eu vi, pelo menos aqui, cerca de um tempo inteiro e um pedacinho do primeiro tempo. O Vitória foi muito melhor do que foi o Vitória que enfrentou o Flamengo. Só que isso também não quer dizer que o Flamengo fez um puta jogo a ponto da gente vir aqui e ficar batendo palma porque foi um desempenho. A gente tem que saber separar as coisas. Desempenho de resultado. E o resultado do Flamengo contra o Vitória foi perfeito. Por quê? A gente tem que fazer um panorama geral da situação. A gente tem que olhar para os nossos adversários. E os nossos adversários, o Botafogo enfrentou o Vitória fora de casa e venceu por 1-0. E o Palmeiras enfrentou o Vitória fora de casa na primeira rodada do Brasileirão e também venceu. Então o Flamengo, em tese, tinha uma certa obrigação. Primeiro, pela disputa do título. Segundo, pela situação do Vitória no campeonato. E terceiro, porque os nossos adversários já tinham conquistado isso antes. Agora inicia um novo turno. O Vitória surpreende e vence. É a segunda vitória deles como visitante no Campeonato Brasileiro. Eu acho que quem gosta de apostas, inclusive, eu duvido muito que tenha apostado nessa zebra. Mas aconteceu. Só que o fato de uma zebra acontecer não quer dizer que a gente tem que estar satisfeito com o desempenho que a gente viu. A gente tem que valorizar a vitória. E isso a gente nunca deixa de fazer. Talvez algumas pessoas acham que a gente fica puto porque venceu, ou que a gente fica triste porque venceu. Isso é uma puta de uma mentira, pô. Só que a gente não tá aqui para falar o que você quer ouvir. A gente está aqui para falar o que você às vezes está vendo, mas escolheu não enxergar. Então, por mais que o Flamengo tenha conquistado uma vitória fora de casa contra esse Vitória que venceu o Palmeiras, eu acho que um problema maior do Palmeiras do que necessariamente nosso. Mas eu te garanto que o que está acontecendo com o Palmeiras agora não vai ser o que vai acontecer no meio da semana pela Copa do Brasil contra a gente. Eles vão estar completamente renovados na questão da imposição física, da vontade. Então, se for pensar por esse lado que o Vitória perdeu para o Fluminense e para o Vitória hoje, o Palmeiras, perdeu para eles, então quer dizer que a gente vai ganhar deles no meio de semana. Mas não é assim que o futebol funciona. E é por isso que a gente cobra desempenho. Porque somente com o desempenho você tem a certeza e a garantia de um resultado positivo. Senão, a gente vai ficar sempre dependendo de um gol no final, como aconteceu contra a Criciúma, como aconteceu contra o Bahia, como o que aconteceu contra o Vitória. Entende? Então, a gente tem que saber separar as coisas, galera. Não muda, tá, Renan? E aí, respondendo a galera, para mim, não muda a grandeza da vitória. Eu acho que até aumenta agora. Eu acho que valoriza ainda mais o nosso resultado. Isso que aconteceu hoje, para mim, valoriza o que o Flamengo fez, mesmo que mal, mas valoriza que o Flamengo lutou, conseguiu a vitória no final. Mas isso não quer dizer para mim que eu tenho que estar satisfeito com o que eu vi. Foi um jogo muito abaixo do esperado por parte do Flamengo. E eu espero muito mais desse time. E esse time já me mostrou muito mais. Então eu sempre vou tentar jogar minha régua lá em cima, irmão. Não é uma vitória do Vitória sobre o Palmeiras hoje que vai me fazer ficar tranquilo. Eu quero o nível de exigência lá no topo, porque só assim eu enxergo que o Flamengo vai estar mais próximo da hegemonia. Eu quero o Flamengo amassando e massacrando o futebol brasileiro inteiro, mas para isso precisa de um desempenho muito acima da média e não foi o que eu vi contra o Vitória. Não sei o que o Renan pensa.
Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? A gente precisa classificar e especificar melhor os sentimentos que a gente tem diante de resultados e partidas do Flamengo. A vitória do Flamengo em cima do Vitória, ela não deixa ninguém triste. Até o Mauro estava botando aqui no chat se alguém vai ficar triste amanhã caso o Flamengo vença. Claro que assim, a vitória nunca vai deixar a gente triste, né, cara? Mas isso não significa que a performance vai deixar a gente satisfeito, independentemente do que aconteça em campo. A vitória ela vai trazer felicidade, obviamente, mas a análise do jogo em si, não do placar, ela sempre vai precisar de alguma sobriedade, alguma leitura um pouco mais objetiva para a gente poder criar expectativas de como o Flamengo vai performar daqui para frente. Então, assim, eu acho que dá para você ficar contente com o resultado. O resultado de hoje do Vitória contra o Palmeiras engrandece o resultado do Flamengo, não engrandece a partida do Flamengo, engrandece o resultado, porque a partida do Flamengo foi uma partida ruim e o meu grau de exigência ele não é balizado por nenhum outro time senão o Flamengo. Eu não quero saber se o Palmeiras jogou mal contra o Vitória, se o Palmeiras jogou bem contra o Fluminense. Eu vou analisar especificamente o Flamengo. Ah, Renan, mas o Flamengo não joga sozinho e a gente precisa considerar também a atuação dos adversários, porque a gente vai enfrentar eles em algum momento. E quando acontecer esse enfrentamento, a gente vai precisar sair vencedor. Mais do que performar melhor, a gente vai ter que sair vencedor. Mas a gente também precisa olhar para o jogo de hoje, por exemplo, do Vitória contra o Palmeiras e entender que o Palmeiras foi com um monte de reserva. O time inteiro, praticamente, do Palmeiras era reserva no jogo de hoje. Justamente porque, na cabeça do treinador deles, do Abel, eles provavelmente trataram o jogo como ganho. Assim como o Flamengo parece tratar essas partidas contra times de menor expressão. Parece que o Flamengo trata como ganho, e aí ele já começa num grau de envolvimento e competitividade muito baixo, intensidade muito baixo. Mesmo depois de longos períodos de repouso, sem jogos. Isso acontece depois de longos períodos sem jogos, o Flamengo com uma intensidade completamente incompatível com aquilo que deveria ser apresentado. E aí, provavelmente, o Palmeiras entendeu que esse jogo era um jogo mais acessível para poupar, para poder chegar na Copa do Brasil e enfrentar o Flamengo com uma capacidade física muito maior do que a nossa. E é importante lembrar, mais uma vez, o calendário propicia ao Palmeiras melhores condições de sucesso, porque o Palmeiras está jogando antes nessa rodada, o Palmeiras acabou o jogo agora, o jogo do Flamengo vai ser amanhã às 16 horas. Então, assim, existe uma diferença de pelo menos aí 20 horas de um jogo para o outro, que ainda falta mais ou menos 3 horas para acabar o dia de hoje, vai ter mais 16 horas para acontecer o jogo do Flamengo. Então, o Palmeiras, além de ter jogado com time reserva, ele vai ter 20 horas a mais de repouso para enfrentar esse mesmo Flamengo que vai estar cansado depois de um jogo de 20 horas depois, no Maracanã. Até porque, assim, se o Palmeiras quiser avançar na Copa do Brasil, faz todo sentido eles tentarem fazer um bom jogo no Maracanã para poder, de repente, ali facilitar um pouco mais ou não criar muita dificuldade para o jogo da volta. Eu peguei aqui num site, não é o SofaScore, já que o SofaScore não patrocina a gente, eu peguei aqui num site chamado ugol.com.br. Esse site ele é muito bom para poder fazer comparações de histórico entre adversários ali. Quando a gente pega ali e coloca nesse site lá o histórico de enfrentamento entre Palmeiras e Flamengo de 2019 para frente, que é quando os dois clubes começaram a ter alguma hegemonia ali, né, compartilhada do futebol brasileiro, a gente vê que a vantagem do Flamengo é gigante, inclusive jogando fora de casa. Quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras fora de casa, o Flamengo acaba indo bem também. Tanto é que o aproveitamento do Palmeiras em casa de 6 jogos são 2 vitórias só.